Olá, excelências. Logo nós iniciaremos nosso curso. Já tenho muitas aulas gravadas. Vou começar a enviar os arquivos para vocês na próxima terça-feira, dia 14/10/2025. Eu quero passar algumas dicas aqui para vocês aprenderem, né, conseguirem absorver o máximo desse conteúdo. Primeira coisa, você precisa ter um lugar separado para você estudar, certo? Ainda que seja uma mesa, acho ainda que seja uma instalação simples, mas, você precisa de um lugar adequado para você poder estudar, e você precisa retirar, ah, separar algumas horas do seu dia para que você estude. De 2 a 3 horas, pode ser o ideal aí para o seu início, mas tem que ser algo que se torne sistemático, certo? Você separa esse período para estudar e vai estudar todos os dias. Pode tirar, claro, uma folga na semana, um dia de folga na semana, mas você precisa criar essa capacidade de concentração, de estudo diários, certo? Outra coisa, é preciso que você identifique, eh, a forma com que você aprende melhor. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu aprendo melhor ouvindo e falando, né. Eu tenho esse aprendizado oral. Tanto que na faculdade, por exemplo, eu tenho pouquíssimas faltas durante o período da graduação, porque o fato de eu faltar a uma aula me prejudicava demais, certo? Na apreensão dos meus estudos. Tanto que quando eu ia fazer uma prova, eu me lembrava do professor dizendo aquilo em determinada aula, porque a minha forma de estudar, de aprender, é dessa maneira. Então você precisa identificar como você rende mais, como você aprende mais. Mas nesse início, nós vamos adotar o o seguinte método: você vai ouvir as aulas, você vai ler a lei que eu vou mandar para você, e você, nesse início, quando você ler a lei, você vai lê-la completamente e você vai escrevê-la, certo? A escrita é uma forma de fazer com que você, eh, grave melhor o tema estudado. Então vai dar um pouco de trabalho, mas você vai ler a lei e depois você vai copiar, você vai escrever com o seu próprio punho, certo? E nas próximas vezes que você for ler novamente, que nós vamos fazer a revisão do conteúdo estudado, você não vai mais ler a lei que eu te mandei, você vai ler aquilo que você escreveu, porque assim a sua memória vai ativar melhor. Então nós vamos usar essas 3 formas nesse início. Você vai ouvir as aulas, vai ler a lei e depois vai escrever com com o seu próprio punho, certo? A partir daí, eu vou mandar questões para vocês resolverem, eu vou também resolver questões junto com vocês, mas nesse início eu vou mandando as aulas semanalmente e os trechos da lei. Vocês vão ouvir as aulas, ler a lei e copiar com as próprias mãos. E aí, a partir de que a gente vai avançando no conteúdo, vocês vão eu vou passar para vocês um método de revisão sistemática, né. Então você vai aprender conteúdos novos e vai revisar aquilo que você aprendeu. Mas isso é um pouco para frente, certo? Então eu vou começar a enviar os conteúdos para vocês. Vocês, se tiverem dúvida, sempre que tiverem questões, podem entrar em contato comigo. E é claro que a gente está falando aqui sobre direito penal, mas você vai ter que aprender português, matemática, informática, que são conhecimentos que são básicos aí para um concurso de nível médio. Infelizmente, nessas matérias eu não vou poder ajudá-los, porque não é a minha área de pesquisa, mas com esse método de estudo
que vocês vão aprender, a forma de estudar, vocês conseguem aprender essas matérias também. Eu, por exemplo, quando estudei português, eu comprei um livro usado mesmo no sebo, que trata de verbo, de pronome, de tudo isso, e está tudo naquele livro. Então eu li aquele livro constantemente. Matemática, peguei muitas aulas no YouTube sobre raciocínio lógico, né, é o que geralmente, eh, cai em concursos, regra de 3. E aí eu fui pegando esse conteúdo, certo. Informática também, tem aulas, no YouTube, e é importante que vocês, vá adicionando esses conteúdos para que vocês vão aprendendo conjuntamente. E aí, durante a semana, vocês vão ver o que é melhor para vocês estudarem, para vocês separarem. Por exemplo, se você tiver 3 horas por dia para estudar, você pode, por exemplo, estudar, eh, 1 hora de direito penal, que é o que nós estamos vendo, 1 hora de matemática, 1 hora de português, certo? E aí, à medida que você vai avançando no conteúdo, é preciso que você revisite aquilo que você estudou. A gente vai conversar com mais detalhes mais para frente, mas eu já vou deixar para vocês aqui como que funciona. Então, você vai aprendendo português, matemática, o direito penal, informática, e você vai adicionando essas matérias e dividindo o tempo que você tem durante o seu dia. Se tem uma matéria que você tem mais dificuldade, você separa mais tempo para aquela. Se tem uma matéria que você tem mais facilidade, você consegue fazê-la em menos tempo. Mas aí você vai estudando direito penal, como nós vamos começar crimes contra a administração pública. Aí você começa com interpretação de texto, por exemplo, e aí raciocínio lógico. E aí você passa uma semana assim estudando. Na outra semana, nós vamos estudar sobre os crimes contra a vida. Melhor, os crimes contra o patrimônio, no caso do nosso curso. Então, na primeira semana você estudou crimes contra a administração pública, você estudou interpretação de texto e você estudou raciocínio lógico, por exemplo. Aí passou-se a semana, na segunda semana você vai estudar crimes contra o patrimônio, e aí você pode ver verbos, por exemplo, e você pode ver regra de 3, certo? E na terceira semana, assim por diante. Mas a partir da terceira semana, você não pode esquecer dos crimes contra a administração pública e os crimes contra o patrimônio, que você viu nas 2 primeiras, certo? Então, na terceira semana, você vai estudar os crimes contra a vida, mas você vai separar um período. Se tem 1 hora para estudar direito penal, você vai separar 10 minutos para rever a matéria dos crimes contra a administração pública, mais 10 minutos para rever os crimes contra o patrimônio. E assim vai indo sucessivamente. Você nunca pode deixar de fazer essa revisão para que o conteúdo nunca saia da sua cabeça. Você vai aprendendo coisas novas e vai rememorando aquilo que você já aprendeu. E nessa hora da revisão, aquele texto que você escreveu com o seu próprio punho vai fazer total diferença. Porque a hora que você lê aquilo com a sua letra, você vai grifando, vai marcando, aquilo vai reativar a sua memória de uma maneira muito interessante. Então, à medida que as semanas de estudo vão avançando, você vai adicionando mais matérias, mas vai também revisitando aquele conteúdo. Depois que nós terminarmos toda essa primeira rodada, assim, digamos assim, dos crimes que nós estudaremos, nós vamos retomar novamente. Então, ó, no meu caso aqui, no nosso caso, a gente começa com crimes contra a administração pública, depois nós temos crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, lesões corporais, crimes contra a honra, etc. E a gente vai indo. Depois que a gente fez
toda essa primeira rodada desses crimes, vocês lendo a lei, ouvindo os vídeos, nós vamos para uma segunda rodada, que aí eu vou iniciar novamente os mesmos temas, só que com uma profundidade um pouco maior. Aí vocês já vão conhecer do tema, já vão saber do que está sendo falado e a gente vai estudar com mais detalhes, com uma profundidade maior, para vocês terem essa maturidade do que pode acontecer em uma prova, para vocês estarem preparados naquele tema, certo? Então, resumindo tudo que eu disse aqui, você precisa separar um lugar para você estudar na sua casa, que tenha a estrutura mínima ali para você, separar o período de tempo que você vai estudar durante todos os dias, de 2 a 3 horas. É claro que você trabalha, né, então, muito pode ser que tenha família, que tenha filhos e não vai ter todo o tempo do mundo, mas que seja 1 hora por dia, tem que ser todos os dias, certo? Eu vou mandar o primeiro a primeira aula para vocês com o texto da lei, que vocês vão ler o texto da lei, vão ouvir a aula e depois vão copiar esse texto da lei com o próprio punho, certo? E vai adicionando matérias ao longo da primeira semana. Português, matemática, informática também é importante. E aí você vai montando ali a sua semana de estudos, separando as horas para estudar cada uma. E aí na segunda semana vai mudando o conteúdo, a partir da terceira semana começa a revisitar aquilo que você aprendeu na primeira, certo? E aí, quando nós terminarmos esses primeiros crimes que estamos vendo, nós vamos retomá-los cada um de uma maneira mais demorada e mais profunda, tudo bem? Você vai conseguir atingir o seu objetivo, é preciso ter paciência, perseverança e saber como se estuda. E nessa parte, eu estou aqui para ajudar você. Como eu disse, eu não posso te ajudar em outras matérias como português, matemática e informática, mas a forma de você estudar, ou esse método vai te ajudar a aprender essas matérias. E quando nós tivermos um edital aberto, a gente vai vir de uma forma mais intensiva, trocando ideias e nos preparando até a data da prova, tudo bem? Continua firme, vamos com tudo, não se desmotive, é difícil, mas você vai conseguir e você pode contar comigo para essa jornada, tudo bem? Então nós vamos iniciar, essas são as dicas introdutórias, a gente vai continuando conversando, tá ok? Até as próximas aulas. Tchau.